A paz do Senhor. Vamos continuar fazendo uma análise dos nossos estudos acerca dos patriarcas do livro do Gênesis. É interessante que o livro do Gênesis pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é o que nós chamamos de história antiga. Do capítulo 12 até o 50 é a história patriarcal. Ou seja, do capítulo 12 em diante, nós vamos ver a história de uma família apenas para se confirmar o projeto de Deus que o Senhor tinha revelado lá no Jardim do Éden para o primeiro casal. O projeto de a semente da mulher vir ao mundo. É interessante que Deus escolheu uma família, a família de Abraão. A Bíblia chama Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É curioso por quê? Porque esta família foi escolhida por Deus. Era uma família com imperfeições, uma família com fraquezas, uma família que teve seus problemas. Você pode ver, por exemplo, algumas falhas na atitude de Abraão, falhas na atitude de Isaac e várias falhas nas ações de Jacó. Porém, Deus, ele trabalha com seres humanos. Deus, ele usa pessoas. Deus, ele usa indivíduos para realizar os seus projetos na Terra. É muito importante entendermos que Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Até porque pessoas perfeitas não existem. É curioso que quando você vai para a palavra de Deus, você vê pessoas que talvez você nunca escolheria para realizar um projeto espiritual. Só que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E, por exemplo, nós estamos estudando a vida do patriarca Jacó. Na aula 20, nós vimos Jacó recebendo a bênção do seu pai Isaque. Isaque queria dar a bênção para Esaú. A intenção de Isaac era Esaú, o primogênito, o seu filho predileto, receber a bênção, dar continuidade a esse projeto. No entanto, o plano de Deus não era com Esaú, até porque Esaú era pecador, era profano, era fornicário. Esaú não deu importância para o direito da primogenitura. Esaú era uma pessoa extremamente descompromissada com a vida espiritual, com as coisas da eternidade. Diferente de Jacó, seu irmão. Jacó, ele tinha desvios de caráter. O caráter de Jacó só foi transformado naquele encontro que ele teve com o Senhor. Porém, Jacó, as virtudes dele é que deram credenciais para ele ser escolhido por Deus. Você vê várias vezes Jacó dando importância às questões espirituais. Quando ele oferece o prato de lentilhas para o seu irmão Esaú, em troca do direito da primogenitura, é porque Jacó entendia a importância dessa primogenitura. Ele entendia o valor que tinha, o valor embutido, o valor espiritual que estava contido ali. Jacó significa suplantador, ou seja, aquele que agarra no calcanhar, que tira vantagem, que quer passar por cima do outro. Jacó, por exemplo, enganou o próprio pai. E não podemos esquecer que foi Rebeca, sua mãe, que influenciou Jacó a mentir, a enganar o seu pai. É interessante que no capítulo 27 do livro do Gênesis, a gente vê Isaac tentando dar a bênção para Esaú. E sem perceber, de forma até enganada, ele deu a bênção para Jacó. Até porque a bênção era de Jacó. Isaac não poderia fazer nada. Aqui foi uma ação de Deus.
É como diz lá em Jó 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus faz valer a sua vontade soberana. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos céus e da terra. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, mesmo com as nossas decisões equivocadas. E é interessante que Jacó recebeu a bênção e se criou um ódio muito grande no coração de Esaú, porque Esaú viu que o seu irmão tinha enganado ele. E detalhe, irmãos, não foi a mentira que deu a bênção para Jacó. Não foi. Deus não deu aval para essa mentira arquitetada por Rebeca e seu filho Jacó. Não tem um aval divino. Deus é a verdade. Deus não trabalha com a mentira. A mentira não faz parte do caráter de Deus. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Quem mente se parece com o diabo. Quem fala a verdade se parece com Deus. Então não foi a mentira que deu a bênção para Jacó. Foi Deus, foi a escolha de Deus. E Isaac entendeu que Jacó era o escolhido. Tanto que no capítulo 28, Isaac manda o seu filho Jacó ir para Padã-Arã. Padã-Arã era uma cidade que estava lá a família de Rebeca. A casa de Betuel, como está no versículo 2 do capítulo 28. E detalhe, Isaac, ele direcionou seu filho Jacó para escolher uma esposa ali, da família de Betuel, uma das filhas de Labão. Ou seja, Isaac queria que Jacó, confirmado agora como patriarca, desse seguimento a essa doutrina, a essa prática de respeito a Deus, de respeito ao casamento, de respeito à família. Esaú nem dava importância para isso, tanto que no capítulo 26, versículo 34, Esaú se casou com duas mulheres, a prática da bigamia, e do povo Eteu. Uma mulher se chamava Judite e a outra Bazemate, ou seja, ele escolheu mulheres cananeias, mulheres que não temiam o Senhor, mulheres que moravam ali na região de Canaã, mas não tinham nenhum compromisso com o Deus de Abraão. Diferente de Jacó. Jacó, ele foi buscar uma esposa no meio da sua parentela. O que significa isso? Mesma fé, mesmo Deus, mesma doutrina. Esaú ainda tentou dar um jeitinho, porque ele ainda foi atrás de uma esposa ali, como está no capítulo 28, ele foi atrás de uma esposa da casa de Ismael, certo? E tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, para tentar ainda dar uma ajeitada, mas Ismael também não era escolhido de Deus. O escolhido de Deus era Isaac. Então perceba, comparando Esaú e Jacó, ele honrou seu pai. Jacó, ele foi até a casa de Labão e lá encontrou Raquel, sua grande paixão. Tanto que ele trabalhou muitos anos para poder ter o direito de estar casado com Raquel. Raquel é a grande paixão de Jacó. E é interessante que no capítulo 29, Jacó ele já vai pagar um preço. Ele já vai ter uma consequência da sua mentira. Porque seu tio Labão faz um acordo com ele, né, mas não avisa, porque Jacó queria se casar com Raquel. E iria trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Mas no dia do casamento, no dia da lua de mel, a mulher que se deitou com Jacó não foi Raquel, foi Leia. E porque naquela terra ali em Padã-Arã era costume casar primeiro a mais velha, depois a mais nova. Raquel era a mais nova. Só que Labão não avisou isso para Jacó. Jacó já pagou o preço ali da sua mentira, foi enganado.
enganador sendo enganado. Já foi enganado pelo seu tio Labão. Jacó passou cerca de 20 anos em Padã Arã. Você pode ler no capítulo 31, versículo 38 do Gênesis. Jacó fala assim para o seu tio: 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Ou seja, versículo 41 ele também diz: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Ou seja, Jacó foi enganado 10 vezes por seu tio Labão. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. E no versículo 42, Jacó diz também: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. É interessante que depois que nasceram os 2 filhos de Raquel, Jacó entendeu que estava na hora de voltar para a sua terra, em Canaã, a terra de seu pai, Isaque. Depois que Raquel teve os seus 2 filhos, né, José e Benjamim. É interessante que Jacó pagou um preço muito caro. Ele aprendeu na prática a chamada lei da colheita. Gálatas capítulo 6 diz: tudo que o homem semear, isso ceifará. E nós só vamos colher aquilo que plantamos. E Jacó colheu. A mentira não trouxe a bênção para Jacó, só que a mentira trouxe muitas consequências. Por exemplo, Jacó nunca mais viu sua mãe, Rebeca. Ele saiu com a roupa do corpo para não morrer na mão do seu irmão Esaú. Não viu mais seu pai, Isaque. Perdeu a convivência com a família. Perdeu a convivência com o irmão. Perdeu a terra. Foi enganado por seu tio Labão. Mais adiante, os seus próprios filhos vão arquitetar um plano para enganá-lo, porque eles queriam se livrar de José, que era o filho predileto de Jacó. E, a questão até de predileção, né? Jacó aprendeu onde isso? Com seu pai, com sua mãe. Então pegaram José, venderam José e pegaram a roupa dele, passaram sangue de um animal, levaram para Jacó. Jacó chorou. Por muitos anos Jacó chorou, porque pensava que José estava morto. Então perceba, Jacó enganou seu pai Isaque com roupa, usando a roupa de Esaú, e foi enganado pelos seus filhos da mesma maneira. Essa é a lei da colheita, irmãos, é a lei da ceifa. A gente só vai colher aquilo que plantamos. Aquele que planta a mentira vai colher as consequências. Ah, mas Jacó foi escolhido por Deus, Jacó tinha uma promessa de Deus, tinha. Jacó tinha a bênção do Deus de Abraão sobre ele. Tem muita gente que pensa, agora eu sou salvo em Cristo Jesus, agora eu sirvo a Deus. Só que o pecado tem as suas consequências. O pecado sempre vai cobrar a fatura, e a fatura vai chegar. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo pecado tem uma consequência. A fatura vai chegar. Mesmo salvo em Cristo Jesus, mesmo com a bênção, com a promessa, as consequências do pecado ficam. E Jacó pagou um preço muito alto pelo seu pecado, pelo seu engano. Mas ele ainda não tinha o seu caráter transformado. Ele vai ter o caráter transformado nessa volta, nesse retorno, quando ele se encontra com Deus no Vale de Jaboque. E ali Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. Jacó é enganador. Israel é príncipe do Senhor. Aquele que luta com Deus e prevalece. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.